Olá a todos do canal, eu me chamo Vitória, tenho 48 anos e esse relato se passou há muitos anos, quando eu saí da cidade de São Paulo. Bem, eu trabalhei muitos anos no centro de São Paulo, um lugar que era muita correria para tudo, e eu pegava ônibus e metrô às 4 da manhã para chegar no trabalho às 7 da manhã. Eu trabalhava em um supermercado e tinha que chegar lá bem cedinho. E tinha apenas um dia aleatório de folga na semana. E quando chegava em casa, eu não tinha tempo para nada, a não ser dormir e ir para o trabalho no dia seguinte. Eu morava sozinha, mas essa rotina de trabalho me causou alguns problemas psicológicos, como níveis altíssimos de estresse, bipolaridade, ansiedade e depressão. Nessa época, eu tinha uma amiga que era médica e graças a ela, eu consegui me aposentar pelo INSS. Só que no começo foi muito difícil, pois minha aposentadoria vencia a cada 3 meses e os fiscais do INSS iam regularmente na minha casa para ver a minha situação financeira e se eu realmente não estava em condições de trabalhar. Olha, conseguir se aposentar em São Paulo por bipolaridade aos 30 anos é algo quase impossível. Até que a minha amiga médica me deu a ideia de mudar para o interior. Assim, eu poderia alegar que devido aos meus problemas, eu precisava de um lugar calmo e tranquilo para morar. E também, o INSS dessas cidadezinhas é menos burocrático. E o lugar que eu pretendia morar, eu duvido que algum fiscal do governo ia até lá, porque era literalmente o fim do mundo. Uma cidade chamada Itaju, com 3.000 habitantes, que fica a mais de 300 quilômetros da capital. Eu consegui alugar uma fazenda com uma casa enorme, e a fazenda ficava bem afastada da cidade e de difícil acesso. O aluguel era R$100 na época, pois o salário mínimo era 260. E na fazenda estava incluso água e luz, então me sobraria R$160 livre para mim viver ali em paz pelo resto da minha vida. A fazenda era enorme, com celeiros, currais, chiqueiros, e o casarão era de 2 andares com vários quartos, tanto na parte de cima como embaixo, e tinha até escritório, e ao todo, o casarão deveria ter por volta de 13 a 15 cômodos. E como eu era sozinha, eu isolei vários cômodos da casa. Eu não entendi o porquê o dono estava alugando aquela fazenda tão barata. E não se surpreendeu quando eu falei que iria morar sozinha porque precisava de paz. E foi ele que insistiu para mim ficar, porque eu realmente não queria um lugar tão grande assim. Eu fiquei bem desconfiada. Achei que a casa estava em ruínas, ou ia ter alguma surpresa desagradável, mas não. A casa só estava cheia de poeira, mas estava conservada. E para melhorar ainda mais, quase todos os quartos tinham roupeiros embutidos, com espelhos enormes, camas com colchão, chuveiro nos banheiros, lâmpadas e armários embutidos na cozinha. Resumindo, estava tudo lá. Eu só comprei mesmo um sofá para a sala e um tanquinho de lavar roupas, porque até mesa de jantar e abajur nos quartos a casa já possuía. Mas o que me assustava era a iluminação, pois as lâmpadas eram bem antigas e dava aquele tom amarelado para a casa, com uma aparência escura, mesmo com as lâmpadas acesas. Ao passar dos dias, eu percebi que não estava sozinha em casa, pois eu escutava vozes de criança, choro de uma mulher e um homem gritando, e eu achei que eu estava ficando louca. Eu não estava.
O meu problema psiquiátrico era claustrofobia e bipolaridade, mas acabei ficando louca, pois no começo eu saía para tomar banho no riacho ali perto, cuidar dos animais da fazenda que agora eram meus. Porém, eu comecei a me interagir com os fantasmas da casa, e os cães da fazenda não entravam dentro de casa. E o meu gato se arrepiava todinho quando estava em casa e acabou sumindo. Na fazenda ainda tinha a casa do caseiro. Uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. Mas eu nunca me interessei de ir lá. Até porque não morava ninguém lá. O dono também disse que ele pagava um homem para ir lá uma vez na semana cuidar dos animais e ver se estava tudo em ordem com a casa. Ele fazia isso durante o dia e ia embora antes do anoitecer. Mas como eu ia morar lá, eu aceitei essa responsabilidade em troca desse desconto no aluguel, que foi R$50 de desconto na época. Uma semana depois, se mudaram 3 homens para a casa do caseiro. Eles diziam que eram irmãos e moravam ali há muito tempo. Eu fiquei sem entender nada, pois o Otávio, o dono da fazenda, ele nunca me falou sobre eles. Mas eles pareciam conhecer o lugar e o dono e eram bem simpáticos. Então eu até gostei, porque agora eu teria companhia, pois fazia dias que eu não via ninguém. Eu peguei amizade com esses homens e contava para eles sobre as pessoas que eu via na casa. Uma mulher sempre chorando, uma criança muito arteira, que era uma garotinha, e um homem que andava sempre com a cara fechada e brigando com essa mulher. Bem, um dos irmãos, que se chamava Vitor, ele disse para mim rezar sempre que eu visse isso, pois o que eu via eram espíritos errantes, pessoas que morreram naquela casa, e não era bom eu me interagir com eles. Ele também disse que o marido ciumento deu cabo na filha e na esposa. Ele também disse que no segundo andar da casa ficava um depósito de materiais de construção da casa, como papéis de parede, tintas, martelo, etc. E nesse depósito que se encontra o pior fantasma da casa. Se bem que fantasma não estaria muito certo. Isso está mais para demônio, disse o Fagundes, interrompendo o seu irmão Vitor. Bem, a casa tinha somente uma regra imposta pelo Otávio e dizia o seguinte: não entrar no depósito do segundo andar e nem sequer abrir a porta, pois dizia o Otávio que o lugar era bem velho e o chão estava precisando de reforma. O Vitor dizia que aparentemente essa entidade, fantasma ou demônio, ela deu uma dor de cabeça boa por muito tempo, até que alguém conseguiu o trancar ele lá em cima no segundo andar. E parece que foi um residente que ficou aqui por um pouco de tempo. E dizem que depois que ele trancou o demônio lá em cima, ele falou que iria embora e que não voltava nunca mais para a fazenda. Ele cortou completamente o contato com os amigos que ele tinha feito aqui, e hoje em dia ninguém sabe onde ele está. Nós raramente entramos lá dentro do depósito, dizia os irmãos, só quando realmente precisa ir lá buscar alguma coisa. E quando vamos, nós não demora mais do que alguns minutos. Entramos correndo e saímos voando de lá de dentro. E como esses irmãos aparentavam ser brincalhões, eu sempre pensei que era mais uma história só para me assustar. Mas por outro lado eu acreditava, porque eu via a tal família que supostamente foi morta na casa. E como eu era sensitiva, eu sabia que eram espíritos, mas o que me passou a preocupar
foi o suposto demônio no depósito do segundo andar do casarão. O tempo foi passando e eu me acostumei tanto com os fantasmas da família na casa que eu me interagia com eles. E sempre no final da tarde, quando os irmãos chegavam do trabalho, eles iam até o casarão ver se estava tudo bem comigo. E 2 meses depois, por volta de 10 da manhã, eu recebi a visita de algumas testemunhas de Jeová em minha porta. Eu fiquei muito feliz, porque eu adoro assuntos relacionados à Bíblia. Aceitei um estudo bíblico semanal com eles, e 2 mulheres iam toda quinta-feira por volta das 16 horas para fazer o meu estudo bíblico. Eu adorava, pois assim não ficava sozinha em casa, mas as 2 pioneiras ficavam assustadas com a casa e oravam muito pedindo proteção para mim e sempre iam embora antes do anoitecer. Certo dia, nós estávamos lá quietos, estudando a Bíblia, quando eu comecei a ouvir barulhos no andar de cima. Eu olhei para uma das mulheres, que se chamava Cristiane, e falei: "Eu acho que deve ser a minha gata. Ela aparece e desaparece misteriosamente." E comecei a rir meio sem graça, porque eu não podia falar a verdade sobre o demônio do depósito. Se eu falasse, elas nunca mais voltariam na casa. A Cristiane e a Maristela olharam para a minha cara e falaram: "Isso é barulho de alguém andando lá em cima, e não de gato. Tem mais alguém aí?" "Ninguém, não tem ninguém," eu disse. "E quem está lá em cima do depósito?" Maristela perguntou e parou de ler o livro, que era um livro amarelo chamado A Bíblia Ensina. Ela olhou para minha cara e falou: "Não é quem, é o quê?" Pois ela sentiu um arrepio com aquilo, e aquilo lá em cima parecia se zangar quando elas liam a Bíblia ou oravam, e não era a primeira vez. Ela também falou que se eu estivesse pensando que era rato ou gato, que era para prestar atenção no som, pois era o som de alguma coisa grande andando e de vez em quando arrastava alguma outra coisa pesada. O que realmente era verdade. O que fazia aquele som não era nenhum animal. Cristiane insistiu para que eu a levasse até lá em cima, para ela mesma ver o que era. Ela encheu tanto que eu acabei levando ela. E quando nós abrimos a porta, o depósito estava completamente gelado. E dava para ver a respiração saindo da boca, e era verão. A Cristiane perguntou se tinha algum ar-condicionado ligado lá dentro, e eu falei que não. E que quando estava frio assim, era bom não deixar a porta aberta. E quando a Cristiane estava fechando a porta, a Maristela e eu conseguimos dar uma última olhada lá dentro, e Maristela jura que viu uma sombra escura lá no fundo, indo na direção da porta. Cristiane trancou a porta, e as 2 ficaram tremendo de medo, enquanto eu fiquei mais um tempinho lá para ver se ouvia algo. E quando as 2 religiosas e eu estava virando para descer para o primeiro andar, nós vimos a maçaneta da porta girar bem devagar, como se tivesse alguém testando para ver se a porta estava destrancada. E depois que elas viram isso, elas saíram correndo da fazenda e nunca mais voltaram lá para cima e nem quiseram mais comentar esse assunto comigo. Eu perguntava para os irmãos que moravam na casa do caseiro, e eles também não gostavam de falar sobre o que tinha lá dentro. Era muito difícil conseguir fazer eles falarem alguma coisa sobre o assunto. E quando eu ligava para o Otávio, a única coisa que ele repetia sem parar é para ninguém ir mexer lá em cima.
E quando eu falava para o Otávio dos irmãos que moravam na casa do caseiro, eu sentia ele pelo telefone assustado. Então, ele mudava de assunto e desligava em seguida. Um belo dia, chegaram um grupo de testemunhas de Jeová na minha casa. Eu os recebi muito bem, pois era um grupo com 2 anciões, alguns pioneiros e até um superintendente de circuito. Eu me lembro que eles pediram para mim arrumar as minhas coisas, que eu ficaria morando um tempo na casa da Cristiane. Eu fiquei sem entender nada. Por que era para mim sair dali? E foi quando eles explicaram que a casa estava repleta de demônios. Eu acreditava que eram espíritos vagando pela casa, mas eles não acreditavam na existência de uma alma após a morte. Eu falei com eles que eu não estava ficando louca, pois os irmãos que moravam na casa do caseiro também estavam cientes dessas assombrações. E o que eles disseram desta vez me gelou a espinha. Eles disseram que esse tal de Otávio estava me enganando e me fez ficar em uma casa que pertencia ao maligno e que não existia ninguém morando na casa do caseiro. Como não? Eu respondi. Se eu falo com eles todos os dias. Então, levei todos lá para tirarem a prova e adivinhem. A casa do caseiro estava completamente vazia. Não havia sinais de nenhuma alma viva lá há anos. E eu senti um frio percorrer o meu corpo. Então peguei as poucas coisas que eu tinha e fomos embora daquela casa, assim que começou a anoitecer. Mas parece que a casa não queria me deixar partir, pois a porteira da fazenda se trancou sozinha, e só mediante muita oração que a mesma se abriu. E da caminhonete que eu estava, quando eu olhei na direção da casa do caseiro, eu vi os 3 irmãos sentados no alpendre, conversando, como eles sempre ficavam. E quando eu ia avisar o pessoal que eles estavam lá, imediatamente eles desapareceram como fantasmas. Bem, hoje eu moro em um lugar bem tranquilo. Sou testemunha de Jeová não batizada e não gosto muito de tocar nesse assunto. Até porque quem presenciou tudo não gosta de ouvir essa história. Talvez seja por medo, receio ou descrença, eu não sei. Só sei que tudo que eu contei aqui foi bem real. Boa noite.